Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso programa O Dilema do Líder. Todo líder carrega decisões que ninguém vê e pressões que ninguém entende. O problema é que ninguém ensina como lidar com isso. E aqui nós investigamos os dilemas que desafiam líderes, times e empresas. Porque por trás de todo problema existe sempre uma causa mais profunda. E é nessa causa que nós vamos entrar. Aqui investigamos o comportamento humano no ambiente corporativo, interpretar o dilema e trazer à tona uma discussão subindo a régua das análises e reflexões. Como já falava Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando o líder nem sabe mais o porquê? Eu sou Floriano Gardelli e aqui a gente entra no dilema, os impactos sobre a natureza humana dentro das organizações. E este programa é um oferecimento de Bremen Editora, seu livro em boas mãos. A Bremen é uma casa editorial que há mais de 10 anos transforma grandes trajetórias em livros de impacto. Todos nós temos uma história para contar. Aliás, estou escrevendo o meu livro com a Bremen, é claro. Tenho muita história boa para contar ali no meu livro. E também, patrocinando o nosso programa, Instituto Autoconhecimento Escola, desvendando o potencial humano. Somos movidos pela crença no poder intrínseco de cada indivíduo. Acreditamos que a transformação real nasce de dentro para fora. No Instituto Autoconhecimento Escola, nossa missão é fornecer as ferramentas para que essa evolução ocorra de forma plena e consciente. Hoje, pela primeira vez, o investigador vai para o banco dos investigados. Nos últimos episódios, eu tive o privilégio de investigar os dilemas de grandes líderes. Mas hoje aconteceu algo diferente. O meu convidado inverteu os papéis. Ele disse: Floriano, agora eu quero entender como você enxerga os dilemas da liderança. Então, pela primeira vez, eu vou para o outro lado da mesa. E eu tenho aqui Felipe Lobo, gerente comercial regional da Stellantis Financial Services. Amigão, o microfone agora é seu. Floriano, Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ô, garoto. É um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado. Conhecendo um pouquinho mais da sua trajetória e principalmente aprendendo um pouquinho mais com todo o conhecimento que você tem ao longo da sua carreira. Eu já vou iniciar nosso bate-papo, Floriano, com duas perguntas em uma. Quem é o Floriano? Conta um pouquinho da sua trajetória, desses 40 anos vitoriosos que você teve ao longo da sua carreira, liderando grandes empresas na área comercial, marketing, financeira, planejamento, muita estratégia, né? Sim, exato. E eu queria saber também, Floriano, ao longo de toda essa tua trajetória, qual foi o maior dilema que você já enfrentou como líder? Então, Lobo, assim, agora em dezembro, vai fazer 49 anos de trabalho. Estou entregando a idade, né? Vou fazer 63, 49 de trabalho. Eu, na época, com 14 anos, você podia começar a trabalhar. Hoje já não pode. Carteirinha assinada, bonitinho. Foi um desejo meu de sair de casa e já ter o meu dinheirinho, né? Então, desde esse momento, eu já sempre quis voar. E desses 49 anos, cara, 40 anos foi na indústria automobilística, né? Grandes empresas. Eu tive a felicidade e o privilégio também de trabalhar em grandes empresas multinacionais. E sempre, desses 40 anos, eu tive liderados, tanto na forma direta como na forma indireta, né? Os líderes a quem eu me reportava, mas eu sempre tive grandes times, liderados diretos e indiretamente. Eu sempre fui um cara pragmático. Eu sempre fui um cara voltado para o resultado.
E você, no dia a dia, jovem, né? Você vai levando, você tem um propósito, né? Aquela coisa que eu sempre falo nos treinamentos que a gente faz e tudo mais, você precisa ter um propósito. E eu tinha um propósito sempre de dar o resultado para quem tivesse me contratado. E tive êxito, muito êxito. Alguns fracassos, natural, como você encara esse fracasso, que é o diferencial, mas muitos êxitos. Hoje, eu enxergo esse meu momento de uma forma diferente. Agora, filósofo, trabalhando desenvolvimento humano e inteligência emocional, eu enxergo uma coisa, uma situação minha, da época, que eu não chegava naquele momento. A gente fica no dia a dia, no corre-corre, para fazer com que os teus liderados cumpram os resultados e tudo mais, e eu não percebia que eu, na verdade, eu não era chefe. Eu, sem eu perceber, já era uma intuição minha, nato de mim, ser o amigo dos caras. Eu sempre trabalhei os meus times, tanto diretos como indiretos, né? Por causa das concessionárias, indiretos são os concessionários, o time de vendas. Sim. Influenciando a galera, trazendo os caras para o meu lado. Como a gente está aqui batendo um papo agora, minhas reuniões, os desafios que a gente colocava, sempre foi fazendo com que o time se sentisse engajado em buscar aquele resultado. Nunca foi uma relação de chefe-funcionário. Eu não consigo fazer isso. É nato. E isso hoje eu enxergo como foi bom. E hoje, nos meus treinamentos e nas palestras, é o que eu mais dou ênfase para os times, para os líderes, que é assim que você tem que trabalhar, principalmente no mundo moderno. Aí o que eu posso dizer para você? Durante muito tempo, eu achei que o maior desafio de um líder era tomar decisões. Hoje, com toda a tecnologia, a modernidade, eu penso totalmente diferente. O maior desafio nunca foi decidir, mas é como você lida com as consequências humanas da decisão que você tomou. E hoje, a modernidade faz com que os líderes tenham que ter isso muito presente, né? A consequência que você vai gerar com aquela decisão que você tomou. E às vezes as pessoas não estão preparadas. Por não estar preparado, não toma a decisão. Ou procrastina a decisão. Você faz um mal danado para o time, você não chega no resultado, e aí cria vários obstáculos. Sim. Decidir é um ato racional. Liderar as emoções das pessoas é que faz com que a decisão provoque um ato de profundamente humano. Né? Aristóteles, sempre vou trazer dos meus amigos filósofos, há 2.400 anos atrás, Aristóteles, conhecer a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. Esse é o básico, é o principal. E eu passei muitos anos aprendendo sobre o mercado. Hoje, dedico a minha vida a entender pessoas e treinar as pessoas para o novo jeitão da vida. A nova forma de você viver, liderar, se relacionar com as pessoas e com o mundo. Né? Eu me dedico hoje com esse tema. Né? Que bacana, Floriano. Que bacana. Que trajetória especial e principalmente dá para sentir que você é apaixonado por pessoas. Eu sou, cara. Sou. Sempre fui e hoje eu percebo o quanto eu já fui. Né? Porque você consegue, vai passando o tempo, as experiências, né? Nós somos, como dizia Immanuel Kant, o ser humano é pura experiência. Você vai acumulando conhecimentos e você vai gerando experiência. Com o passar do tempo, a experiência traz algumas visões para a gente que você não tinha na época. É a mesma coisa que eu sempre recomendo aqui. Se assistir um filme bacana, legal, trouxe muitas ideias, muitas reflexões. Legal. Espera um ano, assiste ele de novo. Você vai enxergar de outra forma. Experimenta. Vocês vão ver. Então, e seguindo nessa linha, né, de como as pessoas mudam, como nós mudamos, né? Você enxerga que hoje o líder mudou
ou são as pessoas que mudaram? Então, é uma pergunta providencial, inteligente, Lobo. Nenhum, nem o outro. Nem o jeito de liderar e nem as pessoas mudaram. O que é que eu entendo? Quando o ambiente muda, o comportamento muda junto. Sempre. Ele é sempre o ambiente, né? O meio interfere no homem e o homem interfere no meio também. Aqui filosofando de novo. Então é o meio, é o ambiente que muda. Se você não acompanhar esse ambiente, você vai ficar para trás. Eu sempre falo, vou repetir aqui. Tem uma grande diferença entre ser velho e idoso. Eu vou fazer 63 anos. Eu sou velho ou eu sou idoso? Eu me considero um cara idoso, porque a idade vai chegando, o corpo vai, né? Tudo bem que ainda vai demorar mais uns 20 anos para estar idoso, mas, né, na classificação. Velho jamais. Porque velho é o cara que pensa hoje como ele fazia as coisas há 20, 30 anos atrás. Exato. O teu pensamento ficou velho. Então aí você é velho. Se o tempo passou, você é idoso. Então isso tem uma diferença muito grande. E eu vou dar um exemplo aqui de uma passagem minha na indústria automobilística de ambiente, mudança de ambiente, quando eu fui para o México. Em 2004, eu estava na Renault, no banco, na financeira Renault, na RCI. E eu saí da Renault e fui para o México, para a Honda. Certo. Quando eu cheguei no México, em Guadalajara, né, onde fica a fábrica de automóvel e de motocicletas, começa assim. Cultura diferente, país diferente, pessoas diferentes, valores totalmente diferentes, faz parte. E se você muda de uma cidade para outra, você já tem esse diferencial. Imagina de país. Outra coisa que eu sempre recomendo, se você tiver oportunidade, viaje. Viva em outros lugares. Isso dá uma bagagem para o ser humano gigantesca. Eu adorei a passagem, essa decisão que eu tomei. Bom, voltando ali para o México. Eu cheguei ali, saí em 2004 do Banco Renault. Sim. Aquela velocidade gigantesca de financiamento aqui no auge, o auge do financiamento, né? Você começando já aquela fase de que o cliente entrava na loja, respirou, entra na loja, aprovou o crédito 100%, sem entrada, sem nada, 84 meses, e sempre a montadora, ela disputa os financiamentos dentro da concessionária com os outros bancos. E a gente quer ser sempre o primeiro banco, aquela coisa. E aí você tem que ter o melhor serviço. Além da melhor taxa, o melhor serviço. Agilidade. Aí é o ponto. Agilidade. Eu saí do Brasil, onde se eu levasse 35 minutos para aprovar uma ficha, o gerente da concessionária me tirava da primeira passagem, eu ia ser a segunda, terceira, quarta ou quinta. 35 minutos, tá? Olha só. Saí assim, daqui. Chego no México, eu preciso de um programa inteiro só para contar o México. Mas eu vou dizer aqui só um exemplo. Levava 25 dias para aprovar uma ficha. Minha nossa senhora. Vocês conseguem imaginar? De 30 minutos para 25 dias? Eu quase infartei. O japonês que me contratou era um presidente da Honda, que tinha sido presidente da Honda aqui no Brasil e era lá no México. Ele queria mudar o jeitão dos financiamentos ali, trouxe alguém de fora. Para você fazer algo diferente, você tem que trazer uma cabeça diferente. Por isso que eu fui para lá, né? Cara, eu fiquei louco. Eu queria colocar em 30 minutos, eu quase matei os mexicanos. O japonês, eu estou resumindo a história aqui, tá, gente? Eu preciso de um programa inteiro para contar sobre o México. O japonês me chamou e falou, não, pelo amor de Deus, cara, eu não te pedi pressa. Não existe 30 devagar, minutos. Porque aqui a banda toca diferente. Eu tive que me adaptar a esse ambiente. Era diferente do meu ali. Só mais um exemplo. Aqui, a gente costuma dar os retornos, né, para a concessionária, tal, né, a comissão, né, vamos dizer assim. Lá, quando eu cheguei, o banco cobrava da concessionária igual cartão de crédito. Eu cheguei lá querendo botar um R12 nas tabelas.
E o banco, não, cara, aqui eu cobro. Então, vocês imaginem a diferença que foi. Eu tive que me readaptar todinho, me moldei àquele mercado e vim trazendo as coisas devagarinho, com o tempo, para poder fazer com que funcionasse. Então, além de eu ter que fazer isso tudo, para eu conseguir resultado do time de vendas, do mercado, dos bancos, eu fui fazer um white label ali. Sim. Até hoje, a Honda lá no México não tem um banco, um CNPJ. É um white label. Eu fiz parcerias com banco, com administrador de consórcio, com seguradora, bacana. Alguns para automóvel, alguns para moto, tudo diferente, porque o perfil é diferente, financeiras diferente. Tive que criar um FANAI. Gente, foi uma passagem, uma experiência gigantesca. E liderando. Quantos anos você ficou lá? Fiquei 5 anos. 5 anos. Voltei em 2010. Que legal. Então, foi assim, é uma experiência que eu trago para o dia a dia do quanto é importante você se adaptar ao ambiente. Se você não se adaptar ao ambiente, você não vai chegar no resultado. E isso serve para o líder. Você tem pessoas diferentes, jeitos diferentes. A mesma informação você tem que, de repente, passar de forma diferente para o time, que cada um tem o seu mapa, seus valores e tudo mais, para poder chegar no resultado. Dá trabalho, tá, gente? Lembra, né? Sempre falo, dá trabalho. Tem que fazer. Tá? Então, muito bom. Sobre mudanças é isso que eu podia te falar. Que bacana, Floriano. Que trajetória vencedora e deixou um baita de um legado no México. Eu deixei, tanto que funciona até hoje, Lobo. Legal. Até hoje funciona ali, cara. Muito bom. Muito Tenho amizade com a turma ali ainda, a gente conversa e tal. O presidente da Honda já é outro e tudo mais, mas o que eu deixei ali só evoluiu, né? Continua lá o white label, né? É diferente. E aí agora eu já sei que eles já levam 2 dias para provar uma ficha. Muito bom. E Floriano, você treina equipes de alta performance, líderes de alta performance, né, no Brasil todo. Uhum. E eu queria saber qual é o erro mais comum que você encontra da liderança, né? Ao longo de todas essas equipes que você já treinou, ao longo desses 40 anos de trajetória que você tem, né? O erro mais comum que eu posso tentar evitar no dia a dia, ou que o líder que está assistindo aqui pode tentar evitar para ter uma performance melhor e ser um líder mais assertivo no seu dia a dia? Boa pergunta. Eu costumo sempre passar nos nossos treinamentos e tudo mais que você não pode confundir autoridade com influência. Autoridade com influência. Tá? Esse é o grande ponto. Principalmente no mundo moderno, no mundo de hoje. No passado, quando eu comecei a trabalhar lá, 49 anos atrás, ainda funcionava um pouco o chicote. O liderado, o chicote aqui na força de expressão, sim, óbvio, sim. O liderado aceitava essa situação. O mundo vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, e isso aconteceu nos últimos 50 anos. Né? Hoje, ninguém aceita mais. Que bom. Né? Ninguém aceita mais. Então, você tem que tomar a postura de você ser um influenciador. É aquilo que eu comecei até te falando lá no início. Nem eu percebia que eu já era diferente naquele momento. Eu nunca fui autoritário. Nem sei ser dessa forma. Né? Eu sempre fui um influenciador. Trouxe o time para o meu lado. Vamos juntos. Né? Aquela coisa da humanidade. E deu resultado. E hoje eu multiplico isso. Hoje, mais do que nunca, você, líder, precisa ser influenciador. E não autoritário. Vou dar um exemplo. Esses dias, uns 2, 3 anos atrás, durante a pandemia, a gente praticamente foi para o home office e tudo mais, tal, né? Que foi uma ideia boa. No fim, o ambiente conspirou de uma forma hoje que é legal. Acelerou os processos. Acelerou os processos, eu acho super válido. Uma reunião de crise. Um problema sério que aconteceu na empresa, o diretor precisou convocar uma reunião de urgência, online. Uma reunião de crise, Lobo. Você consegue imaginar que levou 10 minutos para resolver? O diretor fez uma reunião de crise que estava acabando o mundo em 10 minutos.
Eu coloquei, meu Deus, eu preciso ser mais assim a partir de agora. Se conectou. Bom dia, time. Tudo bem? Quem foi que descobriu o problema? O assistente, foi um assistente que tinha já um tempo na casa, tal, o branco. Fui eu. Parabéns. Faz tempo que a gente está com esse problema e ninguém teve coragem de resolver, de trazer o problema. Olha que bacana. Encorajou o time. Segunda pergunta. Quais foram as consequências, né, disso? O que está acontecendo? Aí um outro levantou a mão rapidinho ali. Não, isso, tal, não sei o que. Né? Solução. O que vocês me sugerem? Veio 2 sugestões. Ele decidiu uma, nomeou o responsável, deu os prazos. Time, é isso, vamos para frente, até a próxima. Se ele não faz isso, ele não gera confiança no time. Para quando tem um problema pequeno, quando o problema começa ali embaixo, você gerou confiança no time para fazer com que eles, sempre que tiver um problema, você resolve ele rápido. Não espera crescer, porque você tem medo de dizer que tem um problema. Aí quando chega o problema, tá grande lá na frente, porque estourou, já não deu mais tempo. Então ele fez com que o time tivesse coragem de, mesmo que o problema começou pequeno, já resolve. Isso para mim eu trouxe de exemplo daquele dia em diante. Sim. E eu vejo hoje em dia muitos líderes, o chilique corporativo, né? Você já deve ter visto alguns. Chilique corporativo, velho. A turma dá um teatro, né? Vê que foi o culpado, e xinga, e briga, e chora, é gato miando, a criança chorando, aquele... E aí, o que acontece com o time? Pô, eu não vou mais falar do problema, deixa acontecer. Então, é exatamente isso. Então, esse é o principal erro, tá? Você fazer o teu time ter medo de você. O time tem que estar contigo, se antecipar os problemas, resolver o problema de forma rápida, na hora, né? Então, aqui fica mais uma dica aí, Lobo. Pô, excelente, Floriano. E a diferença, né, da autoridade e de influenciar, né? Então, se influencia o time a construir, participar e ter a coragem de poder sinalizar qualquer erro, qualquer problema e construir junto, né? Isso, com o líder. Exatamente. Acho que esse é o grande desafio do líder diariamente, né? Tentar influenciar positivamente. Se você notar as empresas de sucesso que existem no planeta, é assim que o povo trabalha, cara. Porque as empresas são um CNPJ, um papel frio. Quem é a empresa? São as pessoas. Sim. A gente não pode esquecer disso. Nós não somos o IA. Nós não somos robô. E quem está do outro lado também. São humano. Ser humano quer ser atendido por um humano, quer conversar com um humano. A tecnologia veio, ela ajuda, ela é ótima, é maravilhosa, eu amo de paixão. Não fosse a tecnologia, de repente eu não conseguia fazer metade das coisas que eu faço, eu consigo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Mas eu estou lidando com um humano. Estou conversando com um lobo aqui. É isso. Maravilha, Floriano. E seguindo nessa linha de influenciar, né? Então, hoje a gente conversa com grandes líderes, né? E você enfrenta isso nos treinamentos também, do desafio que os líderes têm de conseguir conectar as diferentes gerações que estão no time, que estão na empresa. Né? E eu vejo muito você falar da geração Z, né? Sim. Você realmente acha que ela é diferente, muito diferente das demais gerações? Qual que é o caminho para a gente tentar construir e influenciar essa geração? Então, isso é o que está mais na moda, né, Lobo? Boa pergunta. A gente sempre trata isso, porque é uma realidade que está aí, a gente tem que aceitar, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de provocar dizendo que toda geração critica a geração seguinte, né? Quando eu tinha meus 14 anos, eu nunca me esqueço, meu pai e meus tios ficavam tirando onda de mim, dos meus irmãos, dos meus primos, porque a gente era já diferente deles. Então é natural isso acontecer, né? Mas agora sim, a gente precisa explicar o que está acontecendo, porque hoje já é um pouco diferente, né? Antigamente,
As gerações elas mudavam de tempos em tempos, as mudanças aconteciam de uma forma um pouco mais devagar, levava mais tempo. Hoje, a gente tem 4 gerações praticamente vivendo no mesmo momento. Sim. Porque as mudanças elas são cada vez mais rápidas, o que hoje, esse livro assim, ele tá na moda, é assim que tem que ser, amanhã já vão dizer que tem que ser dessa forma, e aceita que dói menos e vamos em frente. Então são 4 gerações vivendo ao mesmo tempo. Eu sempre digo que não é a geração Z, é a modernidade. Porque tem algumas atitudes que às vezes a pessoa da minha idade tem como se fosse o cara da geração Z que tem 20 anos. Ou ao contrário, é que estamos todos vivendo no mesmo momento. E o mais importante que a gente tem que entender, no meu ponto de vista, claro, Sim. é o seguinte: mapa não é território. Onde é que eu vou com isso? Sócrates já reclamava dos jovens há mais de 2000 anos atrás. Cada geração desafia a anterior. Por quê? Porque quando você tem um mapa, todas as pessoas têm um mapa. O que é um mapa? São os teus valores, tua história. Nós temos uma história. O Floriano tem uma história. Essa história do Floriano, do dia que ele nasceu, onde ele nasceu, de que forma ele foi criado, onde ele estudou, isso gerou os valores para o Floriano. E dentro desses valores, me gerou um mapa. E para o Lobo a mesma coisa, e para o João e para a Maria a mesma coisa. Só que, quando eu digo que não é território, eu quero dizer que não é que todo mundo tem que estar no mesmo. Cada um tem o seu. E você tem que entender esse outro lado. Nós estamos vivendo hoje um momento, e aquilo que te falei agora há pouco, eu quando comecei a trabalhar, eu não tinha problema do meu chefe brigar comigo, fazer bullying, me dar chicotada, na escola bullying também, recebi bullying o tempo inteiro, né? Hoje, ninguém aceita mais isso. Então você tem que saber lidar com essa forma. Eu disse outro dia aqui, e repito, quando eu estudava, eu tinha que pegar um ônibus para ir para a biblioteca, fazer uma pesquisa num livro. A professora me dava um papel ao maço para eu escrever, não podia nem tirar xerox na época. Meu neto não sabe o que é xerox. E voltar de ônibus e levar para a escola escrito à mão. Eu não posso pedir para o meu filho, de 25 anos, fazer o mesmo. Só porque eu fiz assim, não. Você tem que sofrer igual eu. Ele vai me mandar plantar batata? Não. Pai, tem um Google. Por que eu vou fazer isso? Eu vou investir a minha energia em outra coisa. E aí, assim é a modernidade. E a geração Z, que é quem está aí, com quem nós vamos lidar, os nossos liderados cada vez mais, né? Antes eu dava treinamento, o pessoal tinha quase a minha idade. A cada 5 anos, a cada 10 anos foi diminuindo. Hoje eu chego, tem gente que tem a idade do meu neto quase. Já não é nem mais dos meus filhos. E é a turma que está aí, que vai trabalhar, que vai operar, que vai fazer a gente ter os resultados. Sim. Então, é um momento importante que nós, líderes, os líderes, têm que saber qual é o mapa dessa turma e trabalhar em cima dele. Eu vou tirar o melhor do meu time se eu entender como é cada um. Como que cada um tem os seus valores. E aí, ir administrando. Se você tem o cara do teu lado, se você é um influenciador, se você é a referência do teu time, você é verdadeiro, você é sincero. E essa turma hoje exige transparência muito mais do que antigamente. Né? Se você conseguir levar assim o teu time, cada um tem o seu mapa, cada um vai entender do seu jeito, mas vão caçar o mesmo animal. O importante é sair caçando o mesmo animal, não é cada um por um lado. Aí você vai conseguir o teu resultado. Essa é a geração Z, chegou, está aí, já vai ter a alfa logo aí, já Sim. vai vir outra, e a modernidade acontecendo. Então, cada vez mais, Floriano, o líder hoje ele tem que saber se adaptar ao seu time. Né? Eu entendo que antigamente o colaborador tinha que se adaptar ao líder. Aham. E hoje meio que inverter um pouquinho os papéis. Faz sentido isso? Faz sentido, cara.
O liderado hoje é que comanda, assim, entre aspas, né? O líder tem que ter o trabalho de identificar quantos colaboradores eu tenho. 10. Quantos dedos a gente tem aqui na mão? 5. Eles são iguais. Cada um é diferente, cada um tem uma função. Sim. O time é igual, velho. O time é igualzinho. Cada um tem o seu jeito. E você tem que se adaptar a eles. É óbvio, as empresas, né, eu não estou falando aqui de compliance, não estou falando de valores, né, missão da empresa, valor, né? Não estou falando disso. As coisas, o cara tem que entender, ele chega ali, a empresa é dessa forma, esse é o resultado que eu tenho que entregar, mas as atitudes, o comportamento para que as coisas aconteçam, é o líder que tem que se adaptar ao liderado. É controverso. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente aqui que vai dizer que não concordo com você. Bacana. Aqui eu estou jogando uma reflexão, é para a gente refletir. No meu ponto de vista, e onde aquilo dá certo para mim, é dessa forma. Pode ser que tenha alguém que pense diferente, é natural. Vamos debater, vamos conversar. Te chamo aqui para a gente bater um papo, como estou fazendo com o Lobo aqui. Mas, né, é um tema bem recente, bem na moda, e é isso. Né? É para a gente refletir. Para mim, é o líder que tem que se adaptar ao liderado. Excelente, Floriano. Eu acho que não tem uma receita, né? Não. Pronta. Não tem. Cada um tem que adaptar, entender. Aí, disso que você falou, né? Depende da governança, da cultura de cada empresa, né? Sim. De cada time. Exatamente. E isso vai exatamente. construindo realmente ali o líder e o liderado. E vou dizer para você, quando o líder tem esse trabalho, ele consegue trazer a turma para ele, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, acho que contigo, antes da gente entrar no ar. Você conversa com qualquer um do time, parece que você está conversando com o Lobo. O teu assistente lá, teu coordenador lá na concessionária, está lá conversando com o diretor, né? Se é a primeira passagem, tal, aumentar volume, não sei. O diretor tem que enxergar o João ali. Nossa, parece que eu estou falando com o Lobo. Aí você atingiu a plenitude do líder, cara. Você vai escalar montanha. Você vai escalar o Everest se você tiver um time desse jeito aí. Você não precisa estar ali. Quem está conversando com o teu coordenador, com o teu gerente, parece que está falando com o Lobo. Esse é o que eu costumo dizer para a galera. Deixa eu aproveitar aqui e lembrá-los que nós temos 2 patrocinadores no nosso podcast, O Dilema do Líder. A Bremen, né? Bremen Editora, seu livro em boas mãos. A Bremen é uma casa editorial que há mais de 10 anos transforma grandes trajetórias em livros de impacto. Todos nós temos uma história para contar. Aliás, estou escrevendo o meu livro com a Bremen, é claro. E tenho muita história boa para contar. Janeiro está no ar. E também o nosso Instituto Autoconhecimento Escola, desvendando o potencial humano. Somos movidos pela crença no poder intrínseco de cada indivíduo. Acreditamos que a transformação real nasce de dentro para fora. No Instituto Autoconhecimento Escola, nossa missão é fornecer as ferramentas para que essa evolução ocorra de forma plena e consciente. Muito bom, Floriano. Você está trazendo bons insights aqui, viu? Bons, né? Imagina um treinamento com você, hein, Floriano? Aí você vai afiar o machado para sair voando com os times. É assim, eu chego nos treinamentos quebrando tudo com a galera. Ainda mais quando a turma é comercial, né? Aquele tino comercial. A gente faz um treinamento quebrando tudo. É muito bacana. Trago a galera ali, o pessoal entende, gosta. É muito bacana, cara. É assim, tem uma grande diferença entre você fazer o que você gosta e você gostar do que você faz. Muita diferença. Eu gosto do que eu faço, velho. Que legal. Gostar do que faz é assim, eu estou fazendo isso aqui, mas eu gosto, mas eu podia estar fazendo outra coisa. Agora, aqui não. Eu faço o que eu gosto. E os treinamentos é a minha paixão.
né? É aquela coisa que eu falei no início. Trago as experiências, que nós somos pura experiência, né? Divido com a geração que está chegando aí. Faço com a turma como se eu estivesse com os meus filhos. Que bacana, que bem bacana. Né? Isso deve gerar uma conexão e efetivamente, acho que práticas e insights que o líder já consegue aplicar imediatamente no seu time, já transformando e trazendo resultado. Essa é a ideia. Que legal, Floriano, que legal. E seguindo nessa linha, Floriano, de gerações, né, modernidade, transformação e principalmente a velocidade que a transformação está acontecendo, né? Inteligência artificial, né? Hoje é um caminho A, daqui a pouco vai para outro caminho. E o líder? Como você enxerga que o líder será daqui 5, 10 anos? Ele tem que continuar sendo influenciador sempre? Ou você acha que existe a possibilidade de ter alguma mudança de postura? O mercado vai exigir uma outra postura, uma outra atitude desse líder? Na tua visão, o líder daqui 5, 10 anos, como que ele será? Lobo, é interessante essa pergunta, cara. Porque assim, o mundo está em constante mudança, evolução, sempre, cada vez mais. E o líder, cada vez mais, tem que ser menos controlador e mais desenvolvedor. Você tem que ser o cara que ensina o teu time. Você não pode controlar ele. Tanto faz, assim, claro, tem alguns cargos, e Floriano, formas mas aí isso dá muito trabalho, Floriano. Então, cara, é isso mesmo, mano? É isso mesmo, Lobo. Dá trabalho, cara. Dá trabalho. A tecnologia veio para ajudar a gente a ter mais tempo para ter trabalho para fazer isso. Trocou o jeito de você trabalhar. Quando você tinha que fazer uma continha, uma comparação bem esdrúxula, na HP, agora tem o Excel, faz tempo, né? Então já ficou mais rápido. O tempo que sobrou, você vai fazer o quê? Agora tem o IA. O IA te ajuda a fazer os PowerPoint bonito, tal. Você coloca o prompt ali, faz todo o desenvolvimento. Antigamente você tinha que ficar ali colocando quadrinho, não sei o quê. Você põe no IA, leva 2 minutos. O que você faz com a outra 58 minutos, 1 hora? Desenvolve o teu time. Sim. Não tem jeito. Trabalho sempre a gente vai ter. Vai mudar o jeito dele. E é isso que você falou mesmo. Dá trabalho, dá. Então você tem que ser desenvolvedor. Menos chefe e mais educador. Por isso é importante, gente, os treinamentos. Por isso é muito importante, eu falo de novo, vou repetir de novo aqui. Gente, vocês precisam também nomear um mentor para o cara. Precisa ter um mentor. Porque a família, ela vai ensinar, ela vai proteger, é natural. Você vai criar teus filhos mais ou menos como você foi criado também. Você precisa de um mentor, precisa de um cara de fora. O ser humano precisa de alguém para dizer para ele como toca a banda, cada vez mais. Então, o nosso líder dos 5, 10 anos aqui tem que ser um mentor do time, cara. O time não pode ter medo. A galera é boa. Eles têm atributos, eles têm ferramentas que nós não tínhamos no passado. Eu não tinha. Se você souber explorar isso dos caras, você vai voar. Mas você tem que fazer, você tem que dar trabalho. Você tem que ser desenvolvedor. É isso. Como dizia já Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Primeiro a cultura, depois a estratégia, já ali, no café da manhã. Excelente, Floriano. E conhecimento sempre é poder, né? Sempre. Sempre, cara. Sempre é poder. Sempre é poder. Que bacana, Floriano. E me conta mais um pouquinho de você, Floriano. Eu quero saber aquelas histórias que você não pode contar, sabe? Aquela de bastidor aqui, né? Uhum. Me fala, Floriano, depois de tantos anos que você tem de trajetória, de experiências com grandes empresas, lideranças, treinamentos, etc. Tem alguma decisão que você se arrependeu de ter tomado na sua vida? Boa pergunta, Lobo. Boa pergunta. Você sabe que tem algumas. E é natural na vida da gente. Tudo é um aprendizado, né? Hoje,
eu enxergo até de formas diferentes do que antigamente, porque você conhece mais experiências, outra visão das coisas, ainda mais agora depois de ser filósofo, trabalhar com desenvolvimento humano, inteligência emocional, você tem visões diferentes. Eu posso citar uma para você, que foi uma decisão que eu tomei e me arrependi. Me arrependi. A vida, ela tem que ter êxitos e fracassos. Não adianta você achar que vai ter só êxito porque te enganaram. Te enganaram. Ah, a vida é um mar de rosas. Te enganaram. Tá? Tem êxitos e fracassos. É óbvio que é melhor ter mais êxitos do que fracasso. E a gente aprende com os fracassos. Eu nunca digo, eu acertei, eu errei. Eu acertei, legal, chegou no resultado bacana. Não chegou, eu aprendi, eu não perdi. Você nunca perde, você aprende. E eu aprendi com alguns fracassos. E eu tenho um principal, um mais importante. Conta. Eu estava na Scania, né? Bom, todo mundo sabe, eu sou paulistano. Estava na Scania. Corintiano, né? Não, palmeirense. Não, aí não. Palmeirense. Feliz, não, cara. Feliz, palmeirense. Estava na Scania, a Scania me transferiu para Santa Catarina, fui morar em Itajaí. Eu era regional do banco e fui fazer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estava visitando ali, visitando o concessionário, visitando o cliente com os vendedores e tudo mais, porque a pegada de pesados é diferente de automóvel. Sim. O vendedor que vai no cliente e tal. E aí foi uma maravilha. Levei a família, estava no meu primeiro casamento, levei a família, levei todo mundo e foi um tesão. Um tesão. Paulistano indo para o sul do país é uma maravilha. Quem não gosta? É tudo muito diferente, é uma outra qualidade de vida, que é aquela correria, confusão de São Paulo. Eu amo São Paulo, estou toda hora lá. Mas tem certas coisas que, bom, enfim. Fui para o sul, fiquei 3 anos. A Scania, de repente, falou, Floriano, abriu uma vaga em Recife. Abriu uma vaga em Recife para fazer o norte e o nordeste. Estamos buscando alguém, você deu resultado, estamos pensando em te levar. Pensa bem. Pensa bem. E eu devia ter uns 31, 32 anos no auge, né, cara? Bombando. Né? Voando, a energia saindo pelo ouvido, pelo nariz. Nem pensei 2 vezes. Top, legal. Avisei a família, nem perguntei. Aí, Malicuia para Recife. Cara, assim, ó, é uma coisa muito pessoal minha. Aconteceu pontualmente uma situação pessoal minha. Eu creio que se eu tivesse levado a família de São Paulo diretamente para o norte, para o nordeste, para Recife, a adaptação teria sido diferente, teria sido melhor. A família não se adaptou. Não se adaptou. Como eles provaram do sul para depois ir para o nordeste, a minha família e eu, especificamente, não nos adaptamos. Eu tenho amigos que foram e estão lá até hoje e amaram. Então é muito particular de cada um. Não quero dizer aqui que é melhor ou que é pior. Estou falando a minha situação. É importante colocar isso. Tá? Cada um tem seu mapa, seus valores. Lembra que eu falei? Estou repetindo aqui, estou sendo claro com isso. A família não se adaptou, e nem eu me adaptei. Não deu certo, velho. Clima, o jeitão das pessoas diferente de lidar. Eu acostumado a viajar para o interior, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, é diferente. Você viaja para o interior, lá no norte e no nordeste, você vê muita pobreza. É uma pena, é uma judiação. Não sei como que ainda no século XXI, porque eu acho que ainda está um pouco melhor, mas até hoje está assim. É diferente. A gente não se adaptou. Não deu certo. Não deu certo. Nós voltamos para o sul. Eu não tinha vendido a minha casa ainda. Tive que pedir a conta na Scania, porque não tinha mais como eu voltar para o mesmo lugar, porque já tinha um cara no meu lugar. Eu queria voltar para São Paulo para estar mais perto, colocar a família do sul. Não deu, tive que pedir a conta. Aí que eu fui para a Renault. Sim. Eu saí da Scania e fui para a Renault. Eu vim morar em Curitiba. Uhum. E isso foi em 95, 96, por aí. Então, me arrependi
Onde foi o meu arrependimento? O que eu tinha que ter feito antes? Vai lá. Fica 2 meses sozinho, animal. É isso. Fica 2 meses sozinho, experimenta. Aí você vai voltar e vai saber, bom, o meu mapa e o mapa da minha família não vai topar isso, não vai dar certo. E o meu chefe me deu a oportunidade. Você tem certeza? Eu nunca me esqueço, cara. Nunca me esqueço. Piraju. Ele era de Piraju lá. Então, se você estiver vendo, quando você vê o programa aqui, você vai, estou falando de você. Ele me falou, você tem certeza que você quer ir? Não quer ir lá antes experimentar? Não, cara. Sou a última bolacha do pacote, eu sou o cara. Eu sou o Megastar. Eu sou o Brad Pitt da Scania. Me lasquei. Então, essas coisas acontecem, né? Aí a gente voltou, reconstruiu, faz parte, tá? Deu tudo certo, mas foi complicado. Então, assim, é um exemplo que eu gosto de dar, às vezes eu dou até nos treinamentos, para as pessoas verem que não é tudo é um mar de rosas e como você lida com a situação. Não deu certo, eu vim embora, pedi a conta. Cheguei ali e falei, cara, não dá mais, eu tenho que pedir a conta, senão não dá certo. Tomei a decisão, foi a melhor decisão que eu tomei, né? Porque se eu continuasse lá, tá infeliz, e você é infeliz, você não produz, não dá nada certo, você se estressa, tua inteligência emocional vai lá pros pés. Então, eu tomei a decisão de preservar a inteligência emocional da família. Então, mas valeu a experiência. Valeu, né? a experiência. Porque, né, Total. Recife é uma cidade maravilhosa. Norte e Nordeste. Adoro. Eu amo. Um grande abraço para meus amigos do Norte e Nordeste. Tenho vários amigos concessionários, tenho vários amigos lá, tenho até hoje e tal. Amo de paixão. Vou passar férias ali, mas só que aquele momento, aquela situação ali, naquele momento não encaixou no seu mapa. Não encaixou. Aí o que aconteceu? Eu aprendi, lembra? Sim. Fui para a Renault, da Renault fui para o México. O que eu fiz? Fui sozinho primeiro. Já aprendi. Já estava no meu segundo casamento, uma nova família. Fui sozinho, fiquei 6 meses antes de levar a família. Voltava todo mês, tinha um acordo lá com a Honda, todo mês, a cada 40 dias voltava, ficava 3, 4 dias visitando a família e voltava. Depois é que eu levei a galera. A turma amou. As coisas foram acontecendo para eu voltar, mas senão eu estaria lá até hoje, porque a gente amou. Eu deixei um filho lá. Meu segundo filho do primeiro casamento mora lá até hoje. Eu voltei, ele ficou. Ele foi morar comigo, eu voltei, ele ficou. Constituiu família, tinha a minha netinha ali, todo feliz da vida. Mas eu aprendi. Bacana. Fui primeiro. Que legal. Fica a dica. Galera, fica a dica. Não fica se achando. Né? Muito bom. Mas, Floriano, afinal de contas, com toda, mais uma vez, né, tua bagagem, 40 anos de história aí, qual que é o verdadeiro dilema do líder, Floriano? Dilema do líder, conta né? pra gente, sempre. Por favor. Cara, sim, Lobo, durante muitos anos eu pensei que liderar era fazer pessoas entregarem resultado. Resultado é consequência. Depois eu achei que liderar era desenvolver pessoas, que é o que a gente vem fazendo, o que eu venho falando que tem que fazer. Hoje eu já começo a pensar diferente. Além de desenvolver pessoas, liderar é ajudar alguém a descobrir uma versão de si mesmo que nem ele sabia que existia. Eu vou repetir. Liderar hoje é ajudar alguém a descobrir uma versão de si mesmo que nem você mesmo sabe que existe. Resultado, gente, é consequência. Comportamento, para chegar no resultado, é a causa. Quem muda comportamento, muda cultura. E quem muda cultura, muda resultado. Esse é o ponto-chave hoje, aqui em agosto de 2026. Que amanhã já pode ser que seja outro. Esse é o dilema, né? Esse é o dilema. Esse é o dilema. Floriano, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Sim, é legal. Tá? Vamos marcar mais um só para você contar as histórias do México. Eu preciso. Fiquei curioso agora, quero saber. Quero saber. E para a gente concluir, Floriano, qual que é o recado que você quer passar para os líderes, para os liderados, sobre esse momento de transformação que a gente está vivendo e o quão é importante a gente ser um liderado bacana e principalmente um líder, né, influenciador, para a gente continuar construindo e transformando, né, as companhias e trazendo muito resultado. Hoje,
eu normalmente encerraria analisando o comportamento do meu convidado. Mas hoje aconteceu algo totalmente diferente. Eu fui provocado a olhar para mim mesmo. E enquanto eu respondia às perguntas, eu percebi uma coisa bem legal. Depois de tantos anos liderando pessoas, eu continuo chegando à mesma conclusão. Empresas não são feitas de processos, são feitas de pessoas. Pessoas não são movidas apenas por salário, são movidas por significado. E significado nasce da forma como interpretamos a nossa vida. Como dizia Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está a nossa liberdade. Talvez seja exatamente esse espaço que o líder precisa aprender a ocupar. O espaço entre o problema e a reação, entre o conflito e a decisão, entre a pressão e o equilíbrio. Porque liderança nunca foi sobre controlar pessoas, sempre foi sobre despertar pessoas. E talvez esse seja o maior dilema da liderança hoje. Se você entende que este episódio pode ajudar alguém, compartilha, dá o teu like e se inscreve no canal. Nossos patrocinadores vão agradecer. E aí, eu quero aqui agradecer a sua presença. Foi espetacular esse nosso bate-papo. Nós vamos voltar e vamos falar só do México. Foi um privilégio ter você aqui comigo, Lobo. Eu que agradeço. Sinceramente, cara, foi muito bacana. Eu vou aproveitar e deixar para você Que isso, a caneca muito obrigado. do desafio do líder, o dilema do líder. Uma dedicatória aqui para você. Vamos ver se eu consigo escrever legal. Valeu, Lobo. Você é o cara, velho. Obrigado, Floriano. Tem muita história. Tem um livro sai em janeiro? Janeiro. Maravilha. Aí vamos fazer um lançamento dele. Obrigado, tá? Valeu, cara. Sensacional. Cara. Obrigado, viu? Até mais. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.